Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus sempre reine em nós. Quero convidá-lo para passarmos juntos esses próximos minutos no coração cheio de disposição para adorar, louvar o Senhor nosso Deus. Na gratidão da semana que passou, porque Deus nos abençoou, cuidou de nós e temos esse desafio de uma nova semana. Queremos continuar debaixo dos cuidados paternais do Senhor e assim viemos à presença dele em adoração e culto, louvar, bendizer e pedir seu cuidado. Então vamos adorar o Senhor. O Salmo 113, ele inicia dizendo: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor Deus, Pai, nós queremos louvar Teu nome, engrandecer. Somos imensamente gratos pela Tua graça, pelo Teu amor. Ó Deus, pela atenção que o Senhor tem dispensado a nós, o Teu povo. Queremos agradecer porque o Senhor nos livrou de todos os males, nos conduziu até aqui, Senhor. E a nossa oração é que o Senhor continue nos abençoando. Nos dê uma semana vitoriosa, uma semana cheia de alegria e paz. E também perdoe os nossos pecados, porque nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Assim, de início deste culto, vamos cantar ao nosso Deus, adorando esse Deus bendito, fazendo desse momento um momento de adoração. Convidamos a Esther e a Mariana que estejam nesse instante a nos conduzir nesse momento de adoração. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Quero convidar você para nós lermos juntos lá no Salmo de número 51. O Salmo 51, versículos 5, 6 e 7. Salmo de número 51, do versículo 5 ao 7. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo.
Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Essa porção da palavra lida nesse instante faz parte da oração do salmista Davi, quando após ter pecado ele busca o perdão da parte do Senhor, confessando que ele era pecador, sim, desde o ventre materno, e ele confessa que o Senhor é um Deus que ama a verdade e que o Senhor sabe do coração do salmista que estava ali em pecado. Ao confessar seu pecado, ele pede ao Senhor que o purifique, que lave e que o torne mais limpo, mais branco e limpo do que a neve. Assim também nós vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que visite o nosso coração e quando o Senhor olha para nós, Ele contempla o nosso pecado e que Ele tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Vamos orar? Santíssimo Deus, amado Pai, quando lemos na Tua palavra, nós vemos, ó Deus, essa declaração que nós somos pecadores e somos necessitados do perdão. Por isso, buscamos a Tua presença, conscientes que o Senhor é um Deus cheio de graça, é um Deus perdoador na pessoa de Jesus nosso Senhor. Por isso pedimos perdão para os nossos pecados, nossas faltas, que o Senhor, ó Deus, perscrute o nosso ser, invada o nosso coração, limpe o nosso ser, Senhor, e nos purifique de toda sorte de pecado. E assim, no nome de Jesus, nós pedimos isto. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Assim também quero ler lá em Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. Se você puder me acompanhar nessa leitura bíblica, farei a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós vemos, nesta porção da palavra do nosso Deus, a vida daqueles novos convertidos que iniciaram a igreja cristã ali em Jerusalém. Era uma vida de uma comunhão profunda, que fazia toda a diferença naquela sociedade, naqueles dias de Jerusalém, pois tudo eles tinham em comum. Nós não vemos nenhum deles sobressaindo e demonstrando que tinham importância maior um que o outro. Não, todos eram iguais e todos tinham tudo em comum. Esse é o grande desafio para o povo de Deus, termos essa vida numa profunda comunhão. Vamos louvar nosso Deus, vamos bendizer o Senhor, usando os nossos cânticos para adorá-lo. Convidamos a Esther e a Mariana para que estejam, neste momento, adorando o nosso Deus, e assim vamos acompanhá-las. Quando a música esmorece e o resto desaparece,
seca, esmorece, e o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Lararará, lararará, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Essa próxima canção fala que ao redor de cada esquina e em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, mas eu sim busco pela face do Criador. Eu busco encontrar o nosso Deus, ter mais intimidade com Ele. Que enquanto nós cantamos essa canção, você possa pensar na letra dela e você possa desejar isso do fundo do seu coração, que você possa buscar pela presença de Deus, por intimidade com Ele. Os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas,
frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, porque nós podemos, ó Pai, Te buscar, ó Pai, e não ir atrás das coroas ou das coisas desse mundo, ó Pai, mas buscar mais a Tua presença, buscar saber mais de quem Tu és, ó Pai, conhecer os Teus mistérios, Deus, Te temos como um amigo próximo, Senhor. E nós sabemos que isso vai valer a pena, ó Pai, porque o Teu reino já é chegado, ó Deus, e agora nós podemos Te buscar, ó Pai. E vai valer a pena quando Tu voltar, ó Pai, nós pudermos viver no céu contigo, Deus, e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Por isso nós Te louvamos aqui, ó Pai, na terra, porque sabemos que o Senhor é um Deus grande e que o Senhor fez tudo por nós, Deus. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos. Abençoa as nossas vidas, prepara os nossos corações para a palavra, nós possamos sair transformados neste domingo, ó Pai. Que essa semana possa ser uma semana abençoada, cheia das coisas boas que o Senhor tem para nós. É no nome santo de Jesus que eu Te oro e eu Te agradeço. Amém. Quando nos dispomos a tratar do assunto cristão cuidando de cristão, nós temos como desafio de ver como acontece esta vida. E o grande desafio do cristão cuidando de outro cristão é que ele precisa ter uma profunda comunhão. Eles precisam desfrutar de uma profunda comunhão. Este é o grande desafio da fé cristã. É uma proposta de Jesus aos seus discípulos. Naquele último dia em que Jesus esteve na terra com seus discípulos, ele procura naquele encontro, naquela ceia, instituir esse sacramento, o sacramento da Santa Ceia. E a Santa Ceia é sim esse grande desafio aos discípulos de manterem uma profunda comunhão. Comunhão com Cristo, o Senhor da igreja, e comunhão com o corpo, com a igreja, com os demais cristãos. Nós vemos na palavra de Deus, quando Jesus ele institui a Santa Ceia, ele tendo essa preocupação de mostrar para a igreja
que eles deveriam assim permanecer até o dia da sua volta. Escolhi aqui o texto em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e eu quero ler com vocês do versículo 26 ao versículo 30. Mateus, capítulo 26, do 26 ao 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A Santa Ceia, como já disse, nesse propósito de alimentar os cristãos nessa fé viva, para que um tenha o cuidado com o outro, nós vemos que é o grande desafio a comunhão dos irmãos. Comunhão é o cuidado que nós devemos ter para com os nossos irmãos. É o cuidado que nós devemos ter para com o nosso relacionamento, não somente com os irmãos, mas o nosso relacionamento para com Deus. E é um relacionamento que ele acontece cheio de amor, um relacionamento de fé. É um relacionamento onde nós estamos envolvidos pelo amor do nosso Deus por nós e pelo amor que nós temos pelo nosso Deus e pelo nosso próximo. Portanto, nós vemos essa finalidade da Santa Ceia. E assim que termina a Santa Ceia, assim que o Senhor encerra, depois de ter instituído esse sacramento, nós vemos a atitude dos discípulos. Em seguida, diz aqui o texto que após terem tomado a ceia, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, nós vemos já o procedimento dos cristãos, e parece que os discípulos, o procedimento dos discípulos, eles não estão coerentes com aquilo que Cristo acabara de ensinar, com aquilo que Cristo determinou com a Santa Ceia. A prática dos discípulos contrariam logo de imediato aquilo que foi determinado por Jesus. No capítulo 26 de Mateus, do versículo 31 e 35, a palavra de Deus nos diz que então Jesus disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Nós vemos que a Santa Ceia tem como propósito enfatizar aos discípulos a unidade, que agora eles não vão agir por conta própria, que eles não vão fazer essa obra por uma ação pessoal deles, mas a obra da evangelização na face da terra, o reino do Senhor Jesus na face da terra, ele vai acontecer com a unidade, com a participação de todos eles. E logo imediato após a ceia, nós vemos um dos discípulos se levantando e dizendo: isso pode acontecer com todo menos comigo. É o apóstolo Pedro que está fazendo essa afirmação.
quando Jesus disse que eles seriam dispersos, que o pastor das ovelhas seria ferido, que é o próprio Jesus. Pedro faz essa afirmação dizendo: eu não vou deixar isto acontecer. E Pedro, ele age aqui egoisticamente, ele age exclusivamente do seu eu, dizendo: eu não vou deixar isto acontecer. E depois os outros demais concordam com ele. Aqui Pedro contraria completamente a proposta há pouco recebida pelo Senhor Jesus na Santa Ceia, que todos devem participar, todos devem ficar juntos, todos devem depender. Logo em seguida, o Senhor Jesus convida os discípulos para juntos orarem com ele. Era um momento muito crítico, ali após a Santa Ceia, no Monte das Oliveiras, onde Jesus estava muito tenso, sabendo que a sua hora estava aproximando, a hora de ser levado pelas mãos dos pecadores. Então ele convida seus discípulos a uma vida de oração. Chama os discípulos e depois escolhe 3 em particular, Pedro, Tiago e João, para oração. E o que a Bíblia nos narra é que eles se entregaram ao sono. Não ficaram com Jesus ali naquela intimidade da oração. Por 3 vezes Jesus veio e exortou, chamou os discípulos para uma vida de oração, mas eles estavam cansados e entregaram-se ao sono. Tanto que o versículo 45 de Mateus 26 diz que então Jesus voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Aquele momento revela para nós que ali tem uma crise de comunhão. A Santa Ceia, ela vem despertar no cristão, ela foi instituída para mostrar ao cristão que a sua crise de afastamento do Senhor, crise de impotência, ela é resolvida na comunhão com o Senhor. A Santa Ceia mostra para nós a nossa dependência do Senhor. Ao alimentar-se do corpo e beber do sangue de Cristo na comunhão, o Senhor Jesus nos ensina a íntima dependência dele. Nós dependemos de Cristo a todo momento, dependemos dessa comunhão. A presença do corpo não é que existe uma magia no pão ou no cálice, mas é a comunhão que nós temos, é o relacionamento nosso com o Senhor Jesus. Ele está lá nos céus, está sentado à direita de Deus Pai e também está espiritualmente no nosso meio, nessa relação através do Espírito Santo. Então, ali na Santa Ceia, nós somos ensinados que nós somos pecadores e muitos necessitados da graça do Senhor, dessa comunhão com o Senhor. O apóstolo São Paulo, em Romanos 7:19, chega a dizer: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Essa é a situação do pecador, de praticar até aquilo que ele não tem intenção, mas o pecado leva, sim, a gente a fazer as coisas que não agradam o Senhor. Por isso nós precisamos dessa dependência do Senhor, precisamos orar, buscar o Senhor e estar com Ele em profunda comunhão. E nós vemos então que os discípulos, eles descuidam logo após a ceia, descuidam de estar nessa oração, nessa comunhão, descuidam que são sujeitos ao pecado. Em seguida também nós vemos que a Santa Ceia tem a finalidade de mostrar, de expor para nós que nós temos uma necessidade, além da oração, de estarmos muito próximos de Jesus, de buscarmos cada dia uma comunhão mais profunda com Jesus. E isto nós vemos que Pedro, ele comete essa falha. O versículo 57 e 58 de Mateus 26 diz para nós:
E os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe. Pedro seguia de longe. E seguindo de longe a Jesus, nós vemos que ele deixa a intimidade com Jesus. Seguindo de longe, mostra a preocupação do apóstolo Pedro com as circunstâncias ao seu redor. A preocupação com os problemas que estão acontecendo, com as dificuldades que estão acontecendo. E os cristãos são tentados a deixar a intimidade de Cristo quando eles param para olhar para as dificuldades que estão ao seu redor. Quando eles começam a contemplar as circunstâncias ao redor. Quando eles começam a ver os problemas que estão acontecendo. E naquele momento, após terem participado da instituição da Santa Ceia, Jesus fora preso, fora levado pelos soldados e o texto que lemos, Pedro seguia Jesus de longe. Seguia Jesus de longe porque ele estava preocupado com o que estava acontecendo no momento. Ele estava preocupado com a sua segurança pessoal. Ele estava preocupado com o mal que estava rondando naquela situação. Por isso, ao olhar ao seu redor, ele descuida de fixar o olhar em Jesus, de buscar a Cristo. A Santa Ceia, ela foi instituída com essa finalidade na vida dos cristãos, para eles entenderem que eles precisam estar em íntima comunhão, muito próximo de Jesus, se aproximar o máximo, quanto mais eles podem, eles precisam se aproximar de Jesus, precisam se identificar com Jesus. Por isso, comendo do pão, bebendo do cálice, o cristão ele se identifica, ele se aproxima de Cristo, ele torna ali fazendo parte da unidade de Cristo. Quando Jesus orou ao Pai, o Filho orando ao Pai e orando pelos discípulos, Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 17, ele fala, Pai, para que nós possamos ser um. Assim como nós somos um, também eles, os discípulos, a igreja também se torne um conosco, uma unidade. E a Santa Ceia vem coroar essa comunhão da unidade. E quando os discípulos de Jesus começam a olhar ao redor, eles perdem essa visão, perdem o poder de cuidar um do outro, de amparar um ao outro. Nessa situação que nós vemos o apóstolo Pedro seguindo Jesus de longe, ele não tem mais o cuidado para com os irmãos, ele não tem mais a companhia dos irmãos, ele não tem a quem ali do lado servir, ele está só seguindo o Senhor Jesus de longe. Essa é uma situação que muitos cristãos podem se encontrar. A Santa Ceia foi instituída pelo Senhor Jesus com mais uma finalidade que quero mencionar: o desafio da comunhão entre os cristãos. Por isso que ao partir o pão e distribuir o cálice, Jesus entregou para todos os discípulos, todos ali, a comunhão do grupo, a comunhão daqueles que seguiam a Jesus, a profunda comunhão entre eles. E nas atitudes do apóstolo Pedro, como estou mostrando, após a ceia, ele mostra tudo aquilo que não devemos fazer. Confiar em si mesmo, não orar, seguir Jesus de longe. E podemos ver aqui no capítulo 26, no versículo 69, que ele estava ali assentado no pátio onde Jesus fora preso. Havia um pátio do lado de fora, e ali ele se assentara naquele pátio, diz o versículo 69 do capítulo 26 de Mateus, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. E ele estava sentado no pátio. Ele estava entre aqueles que estavam acusando, mentindo e traindo a Cristo.
E ali ele fora visto, ele fora encontrado ali. E ali ele foi questionado de ter participação com o Cristo. E ele nega a primeira vez, foi abordado pela segunda vez, negou a segunda vez e pela terceira vez foi abordado, e assim ele negou 3 vezes o Senhor Jesus. Pecou, errou e amargou o seu fracasso diante das suas atitudes como homem. Homem que não observou, um cristão que não observou as lições preciosas deixadas naquele momento da Santa Ceia. Que a Santa Ceia ela foi dada para nós vivermos uma vida em comunhão. E a vida em comunhão é permanecer com os demais cristãos, é ficar junto com os demais, é andar na companhia dos outros irmãos, é fortalecer esses irmãos. Como temos pensado nesses dias, como temos refletido nesses dias, de aconselhar um ao outro, de amar uns aos outros, de apoiarmos uns aos outros, de andarmos juntos, de fortalecermos-nos uns aos outros. Esse é o grande desafio da comunhão que nós aprendemos em Cristo Jesus. E a Santa Ceia tem como finalidade, uma dessas finalidades, de mostrar a importância da comunhão na vida da igreja. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemo-nos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemo-nos de congregar-nos. Essa é uma advertência da palavra de Deus. Os cristãos devem estar juntos, congregados, firmes, amparando um ao outro, ou seja, cuidando um do outro. Esse é o grande desafio que a Santa Ceia nos traz, além de tantas lições tão preciosas como podemos ver nessa noite. Nós temos que permanecer junto com os irmãos. Enfatizando aqui, mostrando que o apóstolo Pedro erra nesse propósito quando ele vai se assentar em um lugar onde só tinha os pecadores, onde só tinha os ímpios, aqueles que desejavam o mal. Aquele lugar não era companhia para um cristão, aquele lugar não era lugar para um servo de Deus. Por isso que vemos Pedro errando, amargando com o seu fracasso. E ali Pedro, depois de Jesus olhar em seus olhos ali no profundo do seu ser, ele encontra o olhar de Cristo assim que o galo canta, e Pedro relembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim Pedro sai daquele lugar e chora amargamente, porque deixou de observar essa lição tão preciosa que Jesus ensina no momento da Santa Ceia. Lugar onde deveria ter permanecido com a igreja, onde ele deveria ter permanecido com os irmãos cristãos, os demais discípulos de Cristo. O que eu quero enfatizar nesta noite com vocês, esta importância de mantermos a nossa comunhão, de seguirmos a recomendação de Jesus. Quando Jesus ele chama os discípulos, ele vocaciona os discípulos, e ele deixa essa missão tão preciosa aos discípulos de levar o seu reino a este mundo. Deixou essa missão tão preciosa aos discípulos para serem luz e sal neste mundo, com esse desafio de um cuidar do outro. E através desse amor, desse cuidado, eles podiam e podem manifestar ao mundo que eles são filhos do Deus Altíssimo. Assim, nós vemos nesse texto lido desta noite, quando vemos aqui esse sacramento sendo instituído pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus,
deixa isto muito claro aos discípulos, que eles deveriam proceder assim, com a Santa Ceia, fazendo isto até a sua volta. Por isso, participar da Santa Ceia, da comunhão íntima com os irmãos e com Cristo, é aguardar a volta do Senhor, é alimentar essa comunhão, é cuidar um do outro enquanto nós estamos nesse mundo. Este é o grande desafio que nós temos da palavra do Senhor para nós, igreja, no dia de hoje. Amém? Por isso eu quero desafiá-los também a termos uma vida assim. E eu quero que você esteja pensando nisso, que nós meditamos nessa noite. E que você, cristão, não descuide. Tome todo cuidado com a sua vida. Passe a confiar mais no Senhor e menos em você. Você pode ter muitas virtudes e muitas qualidades, mas isso não te capacita a levar uma vida solitária. Já falei e enfatizo isso, não existe cristão solitário. Não existe a obra sendo realizada por um voluntário. A obra do Senhor, Ele deixou para nós fazermos juntos. Nós vemos que nós precisamos depender mais do Senhor em oração. Quem não ora é aquele que confia muito em si. Quem não ora passa a seguir Jesus de longe. Aí é um grande perigo, que pode entrar num lugar indevido, num lugar onde existem aqueles que nos levam a cair no pecado. O lugar melhor ainda na face da terra, e vai continuar sendo, mesmo com pecadores, é a igreja, a companhia dos irmãos, a comunhão dos irmãos. Ainda é o melhor lugar neste mundo. Por isso eu quero falar para você, quero enfatizar para você da necessidade que nós temos de nos envolvermos com a igreja de Cristo nesse mundo. Essa necessidade de nos envolvermos com a igreja de Cristo sempre esteve presente na história da igreja, desde que Cristo ele implantou a sua igreja, desde que ele fundou a sua igreja. Tem um escrito da Idade Antiga que diz que alguém disse que na Arca de Noé, depois de alguns dias, o clima ali não estava perfeito, porque alguns animais, por si mesmos, eles não têm um cheiro agradável. Agora imagine a arca flutuando sobre as águas depois de alguns dias, fechada, o odor que não pairava ali dentro da arca. E alguém poderia dizer, esse não é o melhor lugar. Eu não sonhei em ficar num lugar assim. Eu acho que tem lugar que pode ser melhor do que esse. Mas se alguém se arriscasse a sair da arca naqueles dias, ele não teria, de maneira alguma, uma salvação. Ele estaria completamente perdido, porque a arca era o lugar de salvação. Por isso, esse escrito da Idade Média diz assim, que a igreja é esta arca no mundo. Tem momentos que nós podemos nos sentir desconfortáveis dentro da igreja, mas ainda é o melhor lugar que nós temos nesse mundo, pois dentro da igreja nós ouvimos a mensagem de salvação. É dentro da igreja que nós somos desafiados a ter uma vida de comunhão. É dentro da igreja que Jesus manifesta-se com o seu poder e glória. É dentro da igreja que nós vemos a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Então somos desafiados a vivermos juntos, a cuidar uns dos outros. Assim é o desafio para nós cristãos nos dias de hoje. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra, que nesses dias onde nós podemos, ó Deus, ouvir conselhos, podemos ouvir ideias e podemos ter vários conceitos, mas a Tua palavra continua sendo a nossa orientação, a preciosidade para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela tem no nosso coração, ó Deus, vindo a crescer, a frutificar
E é assim que o Senhor use as nossas vidas para a tua glória. É assim que o Senhor faça a tua palavra também acontecer nas nossas vidas. Que ela venha germinar, frutificar para a glória do Senhor. Nesses dias também cuide de nós, a tua igreja, Senhor, para que possamos enfrentar as crises, mas possamos sair das crises vigorosos em Cristo Jesus. Perdoa, Senhor, nossos pecados e nos dê uma semana abençoada. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, as consolações e as virtudes do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje e sempre. Amém. Boa semana.